No vídeo de hoje eu vou falar sobre a integração das ferramentas de análise de dados Power BI e R, complementando a pergunta que foi sugerida pelo Cora. Na análise de dados, quais são as tarefas mais úteis dos pacotes Python e R que funcionam melhor do que softwares de Business Intelligence como Tableau e Power BI? Eu coloquei algumas delas aqui, só que eu coloquei um complemento aqui embaixo que ela tem objetivos iguais, mas em etapas diferentes. E isso depende muito da abordagem que você utiliza. Então eu vou justificar aqui colocando alguns exemplos. Imagina que você utiliza a abordagem, o método PDCA, por exemplo. Então a gente está na etapa C aqui, a etapa de verificação e se foi efetivo. Verificar os resultados parciais, checar e avaliar resultados. Considerando essa abordagem, a ferramenta de BI ela é mais adequada para esses casos aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso usar o Power BI, MicroStrategy, o tipo Spotfire, ClickView, Tableau e etc. Seja para dashboards em computador, celular, televisão, painéis de gestão à vista. Outro exemplo aqui são resultados trimestrais de empresas de capital aberto, relatórios de 3 gerações e assim por diante. Elas têm por objetivo checar os resultados, se estão sendo executados e se as ações que estão sendo executadas elas estão surtindo efeito. Agora imagina uma situação que eu preciso fazer uma melhoria de um processo. Eu volto aqui para a fase de planejamento, na definição do problema, seja uma oportunidade. Problema não necessariamente são um erro, uma falha. Ela pode ser uma oportunidade, não deixa de ser um problema que precisa ser resolvido. Defino o problema e parto para a análise, observação e análise. Chama de análise do fenômeno, que é investigar as características específicas, uma visão ampla sobre diversos pontos de vista e descobrir as causas fundamentais. Considerando essa abordagem, o R seria mais adequado para essa etapa aqui. Então a gente tem um gráfico de Pareto, gráfico de dispersão, Chikawa, diversas análises estatísticas, TST pareado, ANOVA, análise de regressão, entre outras análises e também, por exemplo, ggplot, com 50 tipos de gráficos diferentes. Mesmo assim, se eu colocar o gráfico aqui para a área de negócio, por exemplo, ela pode não ser muito bem interpretada, porque eu vou colocar alguns exemplos ali. Imagine um mapa fatorial, por exemplo. O pessoal da área de negócio já não talvez não seja tão mais adequado. Eu vou colocar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Vamos então aqui para a ferramenta Power BI. Então imagina o seguinte, eu tenho uma empresa que desenvolve software, serviços de jogos educativos. E eu tenho aqui o relatório executivo e vem as perguntas, como está a nossa performance? De onde vêm nossas receitas? Então eu tenho aqui, eu coloquei fiz uma base de dados bem pequena aqui só para usar como exemplo, que nós temos receita concentrada aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no Ceará. E como ela se comporta ao longo do tempo? Ela tem uma tendência ascendente aqui, ela saiu de 0,52 para 0,79 milhões, então está melhorando. E qual é a tendência no ano entre todos os produtos e todos os estados também? Se a gente observar que vai ser os mesmos resultados, 0,52 e 0,79. Isso aqui eu consigo medir por estado. No estado de São Paulo, eu vejo que a tendência está ascendente. Santa Catarina, eu vejo que está ascendente. Já o Paraná, eu vejo que está descendente, ela está caindo aqui nos últimos períodos. A gente tem uma tendência para cima aqui, ascendente, do ponto de vista geral, mas no estado do Paraná a gente tem descendente. Quando a gente observa o Ceará, também, principalmente nos últimos meses aqui a gente vê uma queda de receita. O que eu poderia fazer para melhorar a receita nesses estados? Então essa é a questão de negócio, essa é a questão fundamental. Daí a gente já parte
para a parte de Data Science, então, que é a análise de dados. Então, como está composta a nossa pesquisa? Então, o que isso quer dizer? Para solucionar o problema, né, para fazer a observação, eu fiz uma pesquisa de mercado envolvendo aqui 47 entrevistados, onde eu peguei idade, sexo, se gosta de videogame ou não, nível de escolar, altura, peso, estado e faixa etária. Coloquei essa pesquisa aqui dentro e vou fazer uma análise de dados nela. Então a primeira coisa eu quero saber é o seguinte: como está composta a pesquisa? Então eu vou criar aqui um gráfico Waterfall Chart, que eu já falei algumas vezes dele, para fazer a composição. Então eu pego aqui nível escolar e vou colocar aqui no eixo Y. Vou deixar a cor a mesma, só vou colocar as etiquetas aqui, vou aumentar ok, só para facilitar a leitura. Então eu tenho aqui a minha distribuição é a seguinte, ó, nível do total 47 entrevistados, 23 no nível básico, 13 superior e 11 médio. Está um pouco desbalanceado aqui, mas essa é a composição. E por que é interessante usar esse gráfico de composição? Um dos detalhes é que eu consigo colocar dados complementares. Então, por exemplo, eu pego esse gráfico aqui e colo ele numa apresentação do PowerPoint, fazer uma apresentação. Eu consigo colocar dados complementares aqui embaixo sem perder a visibilidade do gráfico, né, a análise visual dele. E eu consigo também colocar dados aqui embaixo em linhas, né, duas linhas complementares, por exemplo, uma tendência, né, a tendência para o nível básico, a tendência para o nível superior e um potencial, por exemplo. Né. Então eu consigo fazer apresentações. Para ficar mais fácil, essa abordagem é bastante utilizada pelo McKinsey Company. Então, quer um exemplo? Digita Waterfall Chart McKinsey Company, você vai achar bastante exemplos a respeito dessa abordagem. Ok? Mas é um exemplo só. Quem são nossos clientes potenciais? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar de uma lista, peguei uma lista aqui, ó, e vou considerar que a menor nota do IDEB seria um cliente potencial, certo? Então eu vou pegar, é uma análise bastante simplista, tá? Isso aqui é de 2017, então é dado antigo, só para usar como exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a importação desse dado. Eu vou vir aqui, ó, fazer um web scraping e vou pegar essa importação da web. Eu vou fazer a importação dele aqui. É interessante, você consegue usar o R tanto na visualização aqui no Power BI, quanto na etapa de transformação que a gente vai ver ali na frente. Deixa eu ver qual que é a tabela. 2017, essa aqui. Então já vou nela aqui e venho editar. Eu vou fazer edição, não vou usar todas as colunas. O que eu tenho visto que nos últimos anos a Microsoft ela tem feito bastante integração com R, né? Você consegue hoje usar, se você utiliza como ferramenta de TL o SQL Server Integrator Service, você não consegue, mas se por exemplo você usa o Data Factory ou Databricks, você consegue usar, ou o Machine Learning Studio, por exemplo, você consegue usar o script do R dentro do Machine Learning Studio da Microsoft no Azure. Você consegue também no Azure Databricks, você consegue fazer notebooks no R e também no Python. Também legal. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu vou usar poucas colunas. Eu vou usar essa coluna aqui, essa aqui, e vou usar o IDEB de 2017. Aqui. Beleza. Então eu vou usar essas três colunas. Eu posso vir aqui e remover as outras colunas. Então ele já vai tirar as outras colunas e vou alterar o nome desse aqui para estado.
Ok. Também vou tirar essas duas linhas aqui. Vem remover linhas principais. Ok, tirei a linha, agora eu vou mudar isso aqui para número. Legal. Eu consigo vir aqui, ó, na etapa de transformação e usar scripts do R aqui. Imagina uma situação, por exemplo, se eu tivesse bastante dados aqui, ó, e colunas que são que têm características semelhantes, né? No caso aqui não, né? São bastante específicas e únicas, né? Tem estados aqui, 27 estados. Mas imagina que eu tivesse várias colunas aqui com características semelhantes e tivesse valores faltantes aqui. O que eu consigo fazer dentro do R? Eu consigo fazer um particionamento recursivo para estimar o valor aqui dentro, ou uma regressão, né? No caso aqui, se eu tivesse um dado faltante aqui, por exemplo, eu já transformei aqui em número, então eu consigo vir aqui em estatística. Se tem muita dispersão, eu venho em mediana, senão eu posso vir em média. Então eu venho aqui em mediana, 5.4, beleza. Peguei o número ali, venho aqui, substituir valores. Se tiver nulo, coloco 5.4, que é a mediana. Okay? Então isso é só um exemplo. Então beleza, eu venho aqui e coloco, vou colocar aqui potencial. Beleza, venho fechar. Eu vou ver se eu consigo colocar um gráfico, um mapa ali, mostrando pra gente o nosso potencial, os estados que possuem um valor menor, uma nota menor no IDEB, por exemplo. Então eu consigo pegar, vamos ver, vamos botar um mapa aqui, potencial, IDEB por estado, beleza. Vou mudar esse gráfico aqui, tá bem estilo do mapa, tentar fazer alguma coisa aqui, mas não vou fazer formatação aqui. Ele vai dar um contraste aqui, mas senão vai demorar muito fazer formatar, ok? Mas vamos fazer formatação básica. Então eu venho aqui, coloco soma do IDEB, não, eu quero média. Ok. Então ele já me deu aqui as regiões com menor valor. Eu tenho aqui o meu maior cliente, no caso, que tem mais receita na região aqui de São Paulo, mas eu preciso expandir o meu negócio. Então eu posso procurar oportunidades. E as oportunidades geralmente estão onde tem as notas menores, é o que o meu software, é o que o meu sistema pode auxiliar. Então eu posso considerar que aqui seja uma oportunidade. Ok? Quais são as características dos entrevistados? Bom, aqui eu posso utilizar o R. Então eu posso clicar aqui, ó, mas antes eu vou explicar como é que a gente coloca. Então opções, definição e opções aqui. Eu tenho que ter o R instalado. Então quando eu tiver aqui, ó, eu venho aqui em script, ele vai sair aqui, ó, 3.5.1. Esse é o R que eu tenho instalado. E aqui embaixo o IDE dele, que é o RStudio. O que é o IDE e o que é o R? Imagina o seguinte, você trabalha com banco de dados já há algum tempo. Você está trabalhando com o Oracle, por exemplo. Você usa a ferramenta SQL Plus, né, para fazer, sei lá, criar tabela, fazer alter table, fazer manipulação de dados, né? Esse aqui seria o SQL Plus. Mas daí você quer aumentar a sua performance, quer facilitar o seu trabalho. Você usa uma ferramenta chamada SQL Navigator, por exemplo. Então o RStudio seria o SQL Navigator, né, para quem trabalha com banco. No caso do SQL Server, você utiliza o Toad. O RStudio seria o Toad. Tá? Isso é um exemplo só para clarear, ficar mais fácil de entender. Então beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos usar o R aqui. Quando eu clico aqui, ele já abre o espaço e eu venho, por exemplo, eu coloco, o que eu quero ali? Eu coloco a minha pesquisa, eu vou colocar faixa etária, gosto de videogame ou não, nível escolar e sexo. Então são todos variáveis qualitativas, né? Variáveis. E eu venho aqui, ó, vou montar
quando eu coloco as variáveis lá, ele já cria um data frame aqui e coloca as 4 variáveis aqui, ó, que eu escolhi. E depois ele coloca, transforma ela tudo em um dataset com o nome dataset, ok? Então eu venho aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar um gráfico de ggplot, ggplot2, ggplot, e vou dataset, que é o nome do dataset, eu vou colocar um static, vou colocar sexo como eixo X e vou preencher como gosto de videogame. E aqui eu vou colocar um jambar para ficar mais fácil de... Aqui, acho que aqui já vai sair alguma coisa ali. Então ele tem que sair as duas colunas, sexo masculino e feminino, preenchidas com se ele gosta ou não gosta de videogame. Então já saiu as duas aqui. Só que aí, isso aqui eu poderia criar aqui dentro, né? Tenho opções para isso. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar outra wrap. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu quero abrir esses dados, quero fazer um drill down no gráfico. Então eu venho aqui e coloco faixa etária, por exemplo. Deixa eu copiar aqui. Aí. Eu consigo fazer uma análise um pouquinho mais minuciosa, um pouquinho mais aprofundada, né? Então eu vejo que adultos, praticamente todos do sexo feminino gostam de videogame. Criança, meio a meio. Infantil, a faixa etária, praticamente todos os entrevistados do sexo masculino gostam de videogame. E os jovens, ambos os sexos, todos eles gostam de videogame. Okay? Então, pode ser uma informação relevante. Eu posso substituir, por exemplo. Eu venho aqui, ó, em vez do faixa etária, eu coloco nível escolar. No caso aqui, lembrando que é só um exemplo, a gente tem poucas variáveis, um número muito limitado de observações, que eu fiz só para a gente ter como exemplo. Então, nível básico aqui, ó, a gente já tem, né, como a gente já viu lá até na outra observação, praticamente todos o sexo masculino gostam de videogame, e no nível superior todos o sexo feminino. Bom, legal. Só que eu quero fazer a correlação agora. Eu poderia usar o correlation, né, que é um gráfico bastante usado, mas o correlation ele funciona bem com variáveis qualitativas, desculpa, quantitativas, numéricas, ok? Como aqui a gente só tem variável qualitativa ou categóricas, então a gente vai utilizar um mapa fatorial. Eu vou clicar aqui no R. Eu vou usar as mesmas variáveis ali. Gosta de videogame, nível escolar, sexo do entrevistado. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha, ele já inseriu o data frame com 4 variáveis. E eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou... Cara, deixa eu copiar lá, que eu acho que é mais rápido. Eu tenho aqui, ó. Aqui, Factominer. Que é o nome dos pacotes. Que tem como o R, ele se atenta muito com maiúscula e minúscula, né? Considera maiúscula e minúscula. O pacote Factominer, ele é o pacote para fazer o cálculo da análise de correspondência múltipla e o FactoS é para plotar o gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, ó, resultado MCA, vou colocar MCA do dataset. Então eu estou fazendo a análise de correspondência múltipla e vou plotar no gráfico FVs MCA. Eu vou colocar o bplot. Então, byplot res MCA. Vou fazer isso aqui já para ficar bem simples. Então eu estou calculando a análise de correspondência múltipla e fazendo um gráfico aqui.
o número de observações é muito pequeno, né? 47, então quase não vai dar, né, resultado muito, mas vamos analisar aqui. Então nós temos aqui, ó, a correspondência é o seguinte: quanto mais próximo, mais correlacionado. Então eu tenho sim do sexo masculino, jovem, adulto, superior. Então geralmente do sexo masculino, independente da idade, a gente tem uma alta correlação aqui com quem gosta de videogame. E o não, a gente tem mais com o ensino médio, criança e um pouco o sexo feminino está no meio ali. Tá? Então, como tem muito poucas observações, não dá para fazer uma análise muito clara. Então, senão a gente já colocaria até elipses aqui para estar marcando, como a gente já fez em vídeos anteriores, ok? Mas eu quis mostrar aqui só para ver para mostrar para vocês que funciona e como que é possível fazer isso dentro da ferramenta. Bom, eu acho que é isso então que eu queria mostrar. Eu já falei sobre as possibilidades também em outras ferramentas da Microsoft, como Databricks, Dataflow, dentro do Power BI também, na versão Premium, na versão Pro. Então é isso aí, eu acho que a respeito do Power BI, a respeito do R, é isso que eu queria falar. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.